porque eu tô recebendo um lance de vaga assombrada. Tem vaga arrombada. Tem uns vagas arrombadas, é muito bom. Porque assim, a gente pensa, que nem eu falei agora dos Montes Apalaches, mas a gente não sabe quanto no Brasil tem de... você vai trabalhar na minha casa, mas... se você escutar um barulho, não responde essas coisas que vocês falaram aqui. Só que isso, imagina... Ou não abre aquela porta, né? Isso. Imagina isso expandido pra um nível, pra um grau. Então, assim, tem porteiro que fala... eu tô trabalhando aqui no prédio residencial, mas o síndico fala que às 3 horas da manhã eu vou escutar gente vindo no corredor. Aí eu tenho que abaixar a cabeça e não posso erguer a cabeça até o som. E eu pensei que era uma coisa de polícia, bandido, mas não é, de fantasma. Tipo, coisas assim. E eu recebi de um cara, que tem a ver com sítio também, que eu não cheguei a falar pra vocês, que o cara, ele entregava pizza numa região rural, e tinha ele e outro motoboy. E um motoboy entregava na área dos sítios, e ele entregava mais na área urbana da cidade. E aí, de repente... ele nunca sabia porque ele não podia pegar aquela área do sítio também, às vezes. Não podia. Só que esse amigo do sítio um dia se adoentou e não pôde ir. Rapaz! Hein? Tem a ver com o relato. Lene, é você que tá desligando a força aí, cara. Tem a força do pensamento. Pode continuar? Dá pra continuar aí? Tamo no ar? Então. Tá. E aí, o dia que o amigo que fazia os sítios se adoentou, ele falou assim, o seguinte, o gerente era um cara sério, rígido, sem brincadeira, o cara serião. O cara falou assim, o seguinte, hoje você vai cobrir a área dos sítios fazendo entrega de pizza. Só que você vai fazer uma coisa que o outro fazia pra mim sem questionar. Quando você levar as pizzas pra qualquer um dos sítiozinhos que pedir, naquela região, você tem que levar uma fatia pro diabo. Como assim? Sabe na encruzilhada que tem você só joga no chão a pizza e vai embora a fatiazinha. E aí ele pensava, mas se for uma de calabresa... Qual sabor ele gosta? Qual sabor? Tem essa? Tem. Ele que o diabo gosta? Falou com a moça lá do... Só quem sabia disso era o motoboy e uma das moças lá que fazia pizza, que ela já deixava preparada há muito tempo, uma fatia apodrecida lá, com uma farinha zoada. Eu falei a receita, até que o cara mandou um negócio podre. E aí era essa pizza que tinha que jogar lá. E as primeiras vezes ele faz isso. Aí depois ele se enche, ou não liga, ou distraído. Ele falou, deixa quieto. Ele passa milhão, ele tava atrasado. O diabo que compra e tinha a pizza. compromisso com a namorada, sei lá, ele passa milhão. E ele cai da moto, se arregaça na moto. E ele atribui, ele fala, não, eu não cumpri a regra. E ele caiu, se arregaçou, não foi tão grave, mas machucou bastante. E ele disse que o patrão dele falou, você não entregou a pizza. O patrão dele já matou na lata, falou, você não entregou. Então assim, eu fico pensando, como pode, né? A gente tá no mundo racional, mundo da ciência, e você ir trabalhar num lugar, o cara fala, não, mas aqui... Porque tudo bem, eu entendo superstição, eu entendo que um patrão de alguém pode falar, olha, aqui a gente... Não bater na porta 3 vezes pra gente trabalhar. Ligada com religião. Não, aqui a gente todo mundo segue tal linha, então você não pode fazer tal coisa, evita tal coisa. Não trabalha tal dia porque a nossa religião não quer que trabalhe. Pode ser, eu entendo. Mas quando vai pra esse grau de falar assim, aqui se você escutar tal barulho, não responde, aqui você... É um lance muito legal. E eu comecei a ler alguns relatos de vaga assombrada, abriu as portas pro emprego no Brasil, porque tá todo mundo mandando pra mim vagas assombradas agora, porque são várias. Mas essas vagas, ela ganha mais, tem insalubridade. 6 por 1? 6 por 1, depende. Eu acho que não ganha, não. Então, mas ela nessas vagas... fantasma, né? Me lembrei agora, podia ter funcionado fantasma. Nessas vagas assombradas, vem na descrição alguma coisa do tipo, precisamos conversar? Ou como que eles descobrem Todos que essa vaga? Na entrevista. Todos. Imagina. Porque eu acho que chega a ser até contra a lei, né? Você colocar ali... mas eu no vídeo ponho exagerado, ponho assim, procura-se pessoa que aceite trabalhar com fantasma. Já põe exagerado pra contar na brincadeira, mas quem me conta o relato conta assim, não, eu só descubro na hora mesmo. E teve até uma mulher que ela foi pegar um trabalho de limpar uma casa enorme e tal, o filho de uma família abastada, rica e tal, contratou essa mulher porque a mais velha estava se aposentando. Então eles falaram pra mais velha, apresenta a mais nova aqui pra mim, ela trouxe uma moça do bairro dela. Só que ela esqueceu de falar pra moça que tinha umas regrinhas ali de limpeza, que não era o filho que ligava, era a falecida mãe do rapaz, que tinha um quadro dela. Ela então tá olhando pelo quadro ali, ó. Só dava zica no trabalho. Ela falou, só dava zica. Ela não viu nada sobrenatural, mas tudo errado, quebrava, ouvia barulho, a casa vazia, ela escutava gente correndo no andar de cima e coisas assim.
E aí ela falou, vou largar o emprego. Aí ela falou, antes de largar, eu vou falar com a senhora que me indicou em respeito a ela. Ela falou, a senhora fez assim, ó. Esqueci de te apresentar pra dona Amélia falecida. Vamos lá. Ela, quê? Eu esqueci de te apresentar oficialmente. Aí ela para no quadro. Ô, dona Amélia, então, lembra que eu trabalhava aqui pra senhora? Essa aqui é muito mais competente, ela gosta da senhora, ela respeita, vai tratar seu filho bem. Como se apresentasse pra uma pessoa viva. Falando pro quadro. E aí, meio que, tipo, ela disse que acabaram os problemas. Então eu falei, isso é uma vaga assombrada, não deixa de ser. Então eu recebo essas coisas, assim, do dia a dia, porque o terror tá presente, né, no trabalho. Sim, também. o meu irmão conta. Nessa época que ele trabalhava como segurança, era uma casa, né, no pessoal, donos lá de empresa, e eles vira e mexe reportavam, ó, chuveiro ligado, e a família viajando. Chuveiro ligado, e eles tinham pela casa pontos de interfone para interfonar na central do segurança. Então, esse daqui é o interfone do corredor do quarto de cima. Esse daqui, ó, é o interfone do quarto de não sei quem. E de repente, todo mundo viajando, acendia ali o interfone do corredor tal. Aí eles iam lá, lógico, a casa vazia, o interfone fora. Aí voltava no lugar. Chuveiro isso, ligado. Um cara, você falando da mulher do quadro, ele falando, eu tô vendo tem uma mulher aqui na beira da piscina, ela tá aqui embaixo do poste, de vestido assim, assada. Eu falei, não, mas não tem ninguém. Pela câmera, ele via pela câmera, é verdade. Ele falou, tô vendo aqui que tem uma moça ali. Aí o outro foi lá, conferir, falou, ó, não tem ninguém aqui. Ele falou, ela tá aí, ó, tipo, tá do teu lado, pela câmera ele via, e o cara ali não via. E aí ele foi ver a moça do quadro também, ele falou, essa senhora aí que estava ali na beira da piscina. Nossa. E quando falaram isso pros donos, falou, então é o seguinte, chega uma hora que eles quiseram falar que tava acontecendo isso, interfone ligando, chuveiro ligando, falou, não, é o guardião da casa, pode ficar tranquilo. Eu tô ficar tranquilo. Por que não fala antes, né? Então, e eles Chance da trabalham pessoa... lá, né? Você falou de câmera de segurança, tem vários casos que as câmeras flagram coisas paranormais, né? Teve um aqui no Brasil que foi, se eu não me engano, em 2022 ou 2023, em Caldas Novas. Esse me pega, que é um segurança parece que é de um clube lá em Caldas Novas, né? Caldas Novas, acho que é Goiás. Goiás. E aí é um cara novo, de boné, tipo, o segurança lá... fazendo a vigília noturna, né? Na verdade, a segurança noturna para ninguém entrar nesse clube, que era um clube pago. E aí a câmera de segurança gravando, parece que ele vai em direção de uma pessoa e aperta a mão do nada. Tem na câmera, tem esse vídeo. Ele abre e chega a tirar a correntezinha, né? Eu não lembro se ele tira, eu lembro que ele chega, ele aperta a mão do nada, tudo bom, e ele bota a mão assim no bolso, começa a conversar, fala, é aqui, é pra lá, aqui não sei o que. Aí do nada ele entra, aí fala, peraí, só um minuto. Aí ele entra e volta com um copo d'água. No que ele sai com o copo d'água, ele, cadê a pessoa? É como se ele fosse dar o copo d'água pro espírito, o espírito tivesse pedido, e tá gravado isso. Tem um outro também que é da Abigail, eu lembro pelo nome, esse já não é aqui no Brasil, eu acho que na Colômbia, alguma coisa assim. Tem um guarda no hospital, e aí ele tá sentado assim no corredor do hospital, e aí tem a moça que tá tipo no comando ali das câmeras, né? E ela é policial, e aí esse outro guarda tá lá sentado também, aí ele levanta e começa a conversar com alguém. Aí ela olha pelas câmeras, vê o guarda gesticulando, ela chama ele e fala, o que tá acontecendo aí? Você tá falando com quem? Aí ele é uma senhora que tá aqui, chamada Abigail, tá perdida, precisa ir embora, e isso tem vídeo gravado. Eu lembro que a língua era em espanhol. E aí ela fala, você tem certeza que é Abigail? Eu não tô vendo ninguém aqui. Não, tá aqui na minha frente. Aí ele olha pra câmera, tá aqui, ó. E aí ela fala, Abigail é uma acho que era uma dona, uma das donas do hospital, uma coisa assim. E ela faleceu faz tempo. E ela falou que tá perdida aqui. Não, ela tá reclamando que não tá limpo o quarto tal. Então tem essa coisa de espírito que fica pra atazanar quem tá vivo, pra reclamar da limpeza. Ainda, porque fazia isso em vida, provavelmente. Era cri-cri com o negócio. Falei, eu vou morrer, mas você vai cuidar da minha casa direito, senão vai pegar o teu pé. Mas você contou uma do Joelma, que tem a ver com essa coisa de vaga assombrada, que essa me pegou, daquele cara que vai com a namorada nas 13 almas e fala, eu nunca trabalhei no Joelma, lembra desse? Ele foi visitar os túmulos, ela queria visitar o túmulo das 13 almas e encheu o saco do namorado pra ir, eles foram, ele comprou a água, ela não sabia pra quê, ele explicou, né, que o coveiro lá ouviu
os gritos, e teve a ideia de jogar água. Fizeram isso, ele falou, é de bom tom que quem vá visitar o túmulo, jogue a água, leve água. E ali ele falou, ó, eu jamais trabalharia naquele edifício prédio, Joelma. no edifício Joelma. E passou um tempo, ele ficou sem emprego. Muito tempo sem emprego. E muito estranho, ela falou, porque ele era de TI, é difícil, né? Não desemprega TI. Então, e muito tempo sem. E aí surgiu uma vaga no Joelma. Foi coincidentemente ou não, e ele não estava podendo recusar. Aí começou a trabalhar, trabalhou um tempo, aí teve o show do Black Sabbath no Campo de Marte. Como ele trabalhava lá, foi o casal e mais 3 amigos, deixaram o carro, pelo que eu entendi, ali no estacionamento do edifício, eu não conheço lá, não sei como é, mas deixaram o carro ali, pegaram o metrô, foram no show, voltaram e foram pegar o carro de novo no estacionamento, só que ele, morto de vontade no banheiro, falou, ó, esperem aí que eu vou subir na empresa, 18º andar, se não me engano, eu uso o banheiro lá e volto. Ele foi, usou o banheiro, e enquanto esperava o elevador, ficou olhando pela janela lá, a vista do prédio à noite, e escutou uma voz de uma mulher atrás, falar, bonita vista daqui, né? E ele falou, não, muito bonito mesmo, nossa, lá de cima deve ser mais bonito ainda, né? Mais bonito do que de dia. Eu não sei como é lá de cima, porque, inclusive, essa janela que você tá olhando, foi daí que eu saltei. A hora que ela falou, aí que ele olhou pra trás e viu que não tinha ninguém. Aí ele voltou super assustado, não conseguiu nem dirigir. Ela falou, a gente teve que passar no hospital com ele, porque ele estava muito, muito assustado. Não voltou nem para buscar as coisas. Ela falou, eu que tive que voltar lá e pegar as coisas dele. Mas agora ele acredita. Agora ele e não diga dessa água, não beberei, né? Não vou trabalhar. Tem alguns lugares que eu acho que se me chamassem pra trabalhar assim, eu acho que eu ficaria. O Joelma, eu acho que é um deles, porque por conta da história, tem muita gente que trabalha lá hoje. Eles nem gostam muito de ficar retomando essa história de fantasma. É claro que o local foi palco de uma tragédia em 74, mas eles não gostam de ficar falando dessa coisa de fantasma, né? Mas eu acho que quem trabalha lá sabe, né, que aconteceu e tal. Mas acaba relevando porque você não consegue trabalhar, né? Nossa, não, eu tenho relato de vigia noturno. Então o cara trabalha na rua. Não, e falam pra ele assim, ó, você vai cobrir essa área aqui, mas não vai na rua 2, porque a rua 2 não precisa, tá? Não precisa ir lá. Não, mas por quê? Não vai, porque por mim. Se você for, você não vai querer mais trabalhar. O chefe falar isso pra você, aí você fala, mas por quê? Tem bandido? Não tem bandido não, mas não vai. E aí o cara, ele não vai, mas ele conta o que ele ouve das histórias de gente que viu tal coisa. Tem de motorista de ônibus, porque os caras trabalham de noite, né? Então tem um cara que ele recebeu uma vaga que é assombrada, mas não é arrombada, porque assim, ele entrou pra pegar determinada linha, que era a última linha, o último ônibus e tal, e falavam assim pra ele, ó, seguinte, às vezes, quando você desligar tudo na garagem e andar até o finalzinho do ônibus, vai ter um bombom no último banco. Aí você pega e joga no lixo, apenas ignore, tá? Como assim um bombom? O que é isso? Então, os caras explicaram. Tinha uma mãe que ela vinha nesse ônibus, no último ônibus da noite, com um bombonzinho para entregar pro filho que já era 17 anos. Aí o filho embarcava, sentava com ela no último banco, ela dava o bombom, eles iam até o ponto deles e desciam. Isso era constante. Só que para entrar nessa vaga, o cara também, além do bombom, falavam assim, se você no trajeto de ir embora enxergar uma mulher assim, também ignora. Por quê? Porque aconteceu que um dia essa mulher estava lá no banco de trás esperando o filho com o bombonzinho e o filho não subiu. A mulher estranhou, o motorista da época era amigo dela, que eles ficam amigos, né, dos passageiros. Ele deu uma segurada, ela falou, espera um pouquinho que meu filho vai chegar. Esperou e não veio, não tinha celular na época. Aí já viu um tumulto, o filho dela tinha sido vítima de violência, morrido. E aí a mulher ficou arrasada. Dias depois, essa mesma mulher embarcou no ônibus sozinha, o motorista da época não entendeu por que ela embarcou, ela desceu do ônibus e um carro pegou ela. E ela também morreu também. Isso foi há um tempão atrás. Motoristas posteriores àquele começaram a reportar que viam
às vezes no ponto onde o filho subia, havia ali um casal, mãe e filha, assim, sentado. Eu via de longe ali, não é certeza. E já começaram a rolar aquela lenda urbana, não sei o quê. E depois de um tempo começou alguns a falar, não, tem um bombonzinho. Bombom desses fechadinho, bombom industrializado de caixa de bombom. Ali, largadinho ali. E engraçado que esse cara que mandou o relato, ele fala assim, Luciano, é o seguinte, cara, um dia eu fiquei encafifado e falei, não vai ter bombom. Ele viu duas mulheres subir no ônibus, ele parou, viu. Senta mais pra frente as duas, por favor. As duas sentaram, porque ele não queria que ninguém sentasse nojo pra ninguém pôr. Que ele falou, deve ser alguém. Tipo, ele pensando que era alguém colocando pra e trollar ele. Chegando perto do. Ele ia lá olhar pra ver se não tinha nada. Mas ele disse que não era toda noite, né? Mas vez ou outra aparecia o bendito. Quando ele esquecia da história, ou ele via alguém no ponto, e é uma vaga assombrada. Só que ele disse que não dá medo, né? Ele passou depois muito tempo nessa linha até se aposentar. Mas eu achava sensacional essa história. Assim, Nunca ninguém pegou o bombom. Não sei. Ninguém comeu? Oi, rapaz, um bombom aqui. Não sei. Eu ficaria curioso. E também com medo, porque nessa leva, depois daquela história em Torres, né? Você viu do bolo lá? Cara, depois dessa história aí, eu não como. Eu morro de medo de receber coisa. Esses dias a vizinha da minha mãe lá no interior levou uma garrafa de garapa, sabe? Caldo de cana. Ó, tá gelada, pode tomar. E eu, gente. Passei mal com coisa que é de supermercado, imagina coisa dada. Então. Eu comprei um suco de goiaba no dia 30 de dezembro de supermercado mesmo, assim. Cara, passou mal, quase morri, cara. Na minha família eu tenho a fama de ser exatamente o contrário, assim, ser o trechão da comida. Eu trabalhei 2 anos em Goiânia, sozinho, assim, eu já era casado, já tinha filhos, mas eu trabalhei 2 anos lá numa empresa. Aí depois que veio a pandemia e tal, a empresa, eu falei, não vou mais ficar aqui, quero ficar lá em casa tal, tinha criança pequena, tenho ainda, né, inclusive. E aí eu precisava pegar minhas coisas que estavam lá em Goiânia. Aí eu falei assim pro meu filho mais velho, assim, falei, vamos comigo lá pra Goiânia de carro, não vamos de avião não, vamos de carro porque eu vou ter que voltar trazendo tudo. Nós fomos, pegamos as coisas, dormimos lá no apartamento, mostrei Goiânia pra ele, aí falei, agora vamos embora. A gente tava voltando, tudo fechado, todo mundo de máscara, eu vi um lugar vendendo pastel. Eu tinha comprado comida. O pior é isso, eu tinha comprado comida pra viagem, por que eu fiz isso? Eu vou comer pastel ali, você quer? Meu filho, que também é trechão, falou, Deus me livre, não vou. Eu vamos sim, entrei lá, tudo apagado. Tinha um atendente, o cara. Ó, escutou, né? Caiu alguma coisa. Tá abrindo os portais. O cara que me serviu, ele não tinha os dedos da mão. Assim. Ele falou: é que eu caí da moto, eu pus a mão no chão e não sei o que. E o cara tinha uma chapa de metal. Você lembra da Agronopoulos da TV Pirata? Você não vai lembrar. Que era o Agronopoulos que tinha uma tábua. O cara era todo, você lembra? Não era o ator, era o. Era o. Caran? Caran. Cara, eu tô vendo. Agronopoulos, escreve aí. Então, eu sou esse cara que desenterra essas coisas. O cara que me serviu parecia o Agronopoulos. Mas ele era bem humorado, brincalhão e tal. Meu filho falou: pai, você vai comer pastel que esse cara vai fazer? O cara, vou fritar rapidinho ali. O cara fritou e me trouxe e eu comi. E não passei mal nada. E aí eu ganhei essa fama de só aquele cara que aceita qualquer coisa. Tipo. Come de tudo e não passa mal. Ainda bem, né? A história da garapa, que me lembrou a tua história do veneno, é a mesma história, muito parecida com a do doce da criança, né? Do cego, né? O menino cego teve consciência de cuspir porque sabia que o outro ia ter nojo e não comer porque a mãe envenenava para que outras crianças ficassem cegas porque ela era revoltada, sei lá o motivo. Teve 2 casos agora no fim do... Olha lá. Olha o Agronopoulos. Ele fazia... Só essa fala, ele era matador de aluguel, né, da novela.